Povo do Cast FC, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. É nosso mesmo porque nós fazemos para vocês e vocês colaboram. Como sempre, se inscrevendo, deixando like nos vídeos. Vamos falar dessa Série B, rodada 30 da competição, reta final, reta de chegada. E o Sport no G4, Novo Horizontino e Santos brigando pelo título. Tem também aí mais uma posição no G4 com o Mirassol, com o Vila, com o próprio Ceará. Enfim, vamos falar dos principais jogos dessa rodada, falar as projeções, falar o que pode acontecer. Você vai ficar ligado em tudo aqui, você só precisa dar um retorno pra gente se inscrevendo no nosso canal. Porque a tua inscrição é o combustível da nossa criação de conteúdo. Então se inscreve aqui no Cast FC, ativa o sininho para não perder nada. O like nesse vídeo é muito importante para que ele chegue para outras pessoas. E se você puder ajudar ainda mais, clica aqui no Clube de Membros, se torna membro do Cast FC, vai concorrer a sorteio de camisas de times de futebol. Pode ser uma camisa do seu time, inclusive. Vai concorrer a brindes exclusivos do Cast FC. Tem muita coisa, visitas aqui ao estúdio, tem muita coisa que a gente está planejando em termos de cast para vocês, para os membros do nosso canal. Então, se inscreve, ativa o sininho, like nesse vídeo e se puder virar membro também do cast. Tem jogos muito interessantes nessa rodada de número 30. Eu separei aqui 6 jogos que para mim são os mais legais para a gente acompanhar. Vamos fazer as projeções desses jogos, o que é que deve acontecer nessas partidas, falar do momento das equipes. E você já começa acompanhando comigo agora. Ó. Primeiro vamos começar pelo último jogo da rodada. Sport Ceará, jogo que seria na sexta-feira, foi adiado para segunda-feira por conta das eleições a pedido da Polícia Militar de Pernambuco. É um jogo muito legal, que tudo indica acontecerá na Ilha do Retiro. Vai ser a reinauguração da Ilha do Retiro. Você já tem acompanhado vários vídeos aqui da gente falando sobre a volta do Sport à ilha, inclusive o último mostrando a iluminação, um show de iluminação na ilha. Enfim, você tem acompanhado tudo aqui no Cast FC. Gente, esse jogo é muito bacana, porque o Sport vem de uma invencibilidade boa, 7 jogos sem derrota. O Ceará vem de 2 resultados positivos, venceu o Vila por 4-0 e agora venceu o Brusque na última rodada. Então, assim, o Ceará ganhou ânimo para o campeonato, a verdade é essa. O Ceará vive um novo momento na competição. O Ceará é 6º colocado com 45 pontos, o Sport é 3º com 47. Olha como o Vozão se aproximou. Mas é óbvio que o mando de campo faz muita diferença. Apesar do Sport não estar bem jogando como mandante, a gente tem que levar em consideração que o Sport não está bem jogando na arena. Não faz uma campanha muito boa. Por exemplo, é melhor visitante do que mandante nesta Série B. Mas a volta à Ilha do Retiro pode mudar essa história. E aí o Sport pode ter essa vantagem, porque é um time tradicional, a ilha tem muito peso, se transforma naquela famosa bombonilha e pode fazer essa diferença para o Leão. O Ceará, como visitante, tem apenas a 9ª campanha. Não é um time tão bem fora de casa, o Léo Condé ainda não conseguiu ajustar o Ceará jogando como visitante, mas é um time perigoso, um time que promete, um time que já aprontou contra o Sport na ilha, em termos de Copa do Nordeste, enfim, vai ser um jogo excepcional. E você, claro, acompanha aqui no Cast FC pré-jogo, narração e o pós também. Mirassol e Vila Nova, este duelo aí é de 2 times que oscilam demais no campeonato, é impressionante a oscilação desses times. O Vila, por exemplo, dentro de casa, é o melhor mandante da Série B. Venceu em 15 jogos, de 15 jogos, conquistou 11 vitórias, tem 37 pontos jogando como mandante, não perdeu de ninguém jogando em casa. Agora, fora de casa, meu amigo, é apenas a 15ª campanha, com 2 vitórias apenas em 14 jogos. Você vê que não há um equilíbrio, né? Por exemplo, eu citei há pouco o Sport Ceará. O Sport é um time mais equilibrado, apesar de fora de casa ter um aproveitamento melhor do que em casa, mas são os números mais parecidos. O Vila, por exemplo, é um time que totalmente caseiro, né, que oscila demais no campeonato. E o Mirassol da mesma forma. Mas não deixa de ser um confronto bacana, porque são 2 times lá de cima, né? Mirassol está em 4º lugar, tem 47 pontos, perde para o Sport no saldo de gols, e o Vila é o 5º com 46.
o Sport, o Ceará, o próprio América Mineiro podem se beneficiar desse confronto dependendo do que acontecer com eles na rodada, né? Porque nesse caso aí, um mata o outro, ou então um empatezinho aí que não vai surtir muito resultado para os dois, dependendo do que aconteça também na rodada, mas é um confronto bastante interessante. Mais 2 jogos aqui para vocês, ó. América Mineiro e Coritiba. O Coritiba eu acho que é uma grande decepção, né? Porque o Coxa virou SAF e a gente esperava muito do Coritiba, desde o ano passado, quando virou SAF. O Coritiba foi rebaixado em 23 e faz uma campanha neste ano que, assim, tá muito longe de um time que se transforma em SAF, que tem um investimento maior e de quem se espera muito mais. Coritiba é apenas o 8º colocado com 41 pontos. O América Mineiro é o 7º colocado. Olha esse confronto. 44 do América contra 41 pontos do Coritiba. Só que o América empata demais. E esse número de empates excessivo que o América Mineiro tem são 11. É o time que mais empata dentro do G10 da Série B. 11 empates. 11 empates e 11 vitórias. Por exemplo, dos times que estão brigando ali, o América tem o mesmo número de vitórias do 10º colocado, estando na 7ª colocação. E a gente sabe que o número de vitórias faz muita diferença, especialmente quando você chega no final do campeonato, para um critério de desempate, quando você está empatado em pontos ali, vai fazer diferença. Então, o América é esse time que empata demais, é um time que, apesar de ter mantido até uma sequência sem derrota, mas é uma sequência repleta de empate. E o Coritiba é uma decepção, no meu modo de ver. A gente esperava mais do Coxa, né? O Coritiba pode, se vencer o América, mudar de posição com ele. E o América, se vencer, pode realmente colar de vez ali na briga pelo G4, chegando a 47 pontos. É um jogo muito interessante também para a gente acompanhar esse duelo do América Mineiro contra o Coxa. Goiás e Santos. O Goiás é outra decepção no campeonato. Um time que tem muitas peças individuais interessantes, mas que não encaixou o seu jogo. É apenas o 12º colocado na classificação. A gente esperava mais realmente do Goiás. Tradicionalmente é um adversário difícil, mas neste ano especificamente deu trabalho contra o Sport no jogo que a gente acompanhou na Arena de Pernambuco, aquele jogo que o Coutinho perdeu o pênalti no finalzinho. Wagner Mancini chegou, tenta arrumar o time, mas não consegue. E vai enfrentar um Santos, que aí sim, amigo, vem mantendo uma regularidade em termos de resultado. Não é brilhante, mas é eficaz. É assim que a gente pode considerar o time do Santos. Passou 10 rodadas sem perder, perdeu para o Avaí, agora já está mais uma vez a 8 rodadas sem derrota. Veja como é um time eficiente esse time do Santos. É o 2º colocado, briga pelo título com o Novo Horizontino. Falar em Novo Horizontino, vamos falar dele agora, mostrar ele. O Novo Horizontino, sim, é um time que vem fazendo uma campanha mais consistente, apresentações mais consistentes. É um time muito predestinado, né? Eduardo Batista já está há um tempo lá, já conhece as peças, então consegue fazer o time jogar e o time vencer o Novo Horizontino. Esse time passou 12 jogos sem derrota. Veja, perdeu para o Ceará e está 6 jogos sem perder. Se a gente somar, são 18 jogos sem derrota, de 30 rodadas, né? 29 porque a gente está na 30. Então, assim, é muito tempo sem derrota. É uma campanha de regularidade. E aí, gente, o jogar bem é importante? É importante. Mas mais importante do que jogar bem, do que convencer, do que fazer boa exibição é ter regularidade no campeonato, nos resultados. Veja o Sport que nos 2 últimos jogos não jogou bem, contra o Paysandu e contra também o Mirassol, mas conseguiu 2 bons resultados. O Novo Horizontino é um time consistente, vai pegar o Amazonas, que está ali querendo respirar no campeonato, está muito bem, né? Para um time que está disputando a primeira Série B de sua história, está em 11º lugar, tem 39 pontos, está querendo chegar no G10, não é time que vai chegar para o G4, a brigar pelo G4 nessa reta final, mas é um time que vai permanecer, muito provavelmente vai ficar aí em 8º, 10º,
11º mais ou menos nessa posição, e para o Amazonas é um excelente negócio, porque é um time que está disputando a Série B pela primeira vez. E eu deixei para falar por último desse jogo aqui, meus amigos, porque esse jogo vai ser encardido por tudo que envolve CRB e Paysandu. Gente, Hélio dos Anjos chegou ao CRB. CRB estava numa draga, 15 jogos sem vencer, tal. Inclusive com o Hélio empatou na estreia contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E aí conseguiu uma vitória na última rodada. E aí ganhou confiança. O Hélio dos Anjos é um técnico que a gente daqui de Pernambuco conhece muito bem ele, né? É um cara, como a gente fala aqui, bocudo, que chega no vestiário, ganha o grupo e vai lá e tal. E esse é o Hélio dos Anjos. É um cara que dá confiança para os jogadores. É um cara que conquista o vestiário. Aí ele venceu o América Mineiro por 2-1. E agora, meu amigo, vai pegar o Paysandu, de onde ele saiu demitido, cuspindo o marimbondo. Meu amigo, quem ficou na frente foi atingido. Não se salvou ninguém. Saiu falando do Ari Barros, saiu falando que alugava carro para jogador. Enfim, saiu falando um monte o Hélio, mas a gente sabe também que o elenco que o Hélio montou no Paysandu é um elenco cheio de medalhões, né? E assim, agora o Márcio Fernandes vai ter trabalho com o Papão para livrá-lo do rebaixamento. Mas o Paysandu, neste momento, na classificação, está com 33 pontos em 14º. O CRB está em 17º, é o primeiro time da zona do rebaixamento com 30 pontos. Se o CRB vence, passa o Paysandu porque chega a 33 e 8 vitórias. Então vai ser um duelo pra lá de legal da gente acompanhar por conta disso tudo que eu citei. Especialmente pelo Hélio dos Anjos agora estar do outro lado e ter criado assim uma rivalidade, né, em relação ao Paysandu. Claro que o Paysandu é grato ao Hélio por tudo que ele fez. Campeão da Copa Verde, acesso da C para B, campeão estadual invicto lá no Pará neste ano, mas agora no CRB, Hélio tem um motivo a mais para querer ganhar e o Paysandu também, porque é o Hélio dos Anjos que está do outro lado. Bom, gente, esses jogos aí são os principais, é confronto direto e vale muito a gente ficar ligado então. Lembrando para você que a Bet Nacional é a Bet dos brasileiros, a Bet do Cast FC. Na descrição do vídeo tem um link, você clica, se cadastra, utiliza nosso código CASTFC e vai ter acesso à melhor plataforma de apostas esportivas do Brasil, betnacional.com, o endereço da tua profecia. Profetize na Bet. Jogo para maiores de 18 anos, jogue sempre com muita responsabilidade. Muito obrigado, até a próxima, valeu, tchau!